inventor e futurista serve. O americano Nikola Tesla é conhecido por ter tido uma personalidade extraordinária. Não é por acaso que continua a ser uma das mentes mais veneradas do século XX. Deu contributos significativos para o mundo da ciência e, acima de tudo, estava obcecado em desvendar os segredos do universo. Neste vídeo, vamos explorar os pensamentos de Tesla sobre a energia cósmica, como a chave para Deus e a formação do universo. Sou Wilson Pereira, compartilhando luz. Gratidão por assistir este vídeo. Durante séculos, os seres humanos procuraram encontrar respostas para muitas questões, incluindo a forma como a natureza surgiu, as leis que regem o universo, as forças que nele atuam, e o que a natureza tem para oferecer aos seres humanos em termos de melhorar as nossas vidas, e se guarda um segredo para um lugar mais conveniente para vivermos. Nikola Tesla disse uma vez: o dom do poder mental vem de Deus, o ser divino. E se concentrarmos a nossa mente nessa verdade, sintonizamos com esse grande poder. A sua mãe lhe ensinou a procurar toda a verdade na Bíblia, pelo que ele se dediquei os meses seguintes ao estudo desta obra, tendo nascido no seio de uma família ortodoxa sérvia de padres. Pode dizer-se que Tesla teve uma educação religiosa, embora nunca se tenha comprometido com nenhuma religião específica. O seu pai, Milutin Tesla, que era padre, poliglota e matemática, tinha uma biblioteca onde Tesla desde pouca idade passava os dias a estudar línguas e a ler livros. Tesla acreditava que o universo está cheio de energia infinita, que poderia servir como fonte de respostas para alguns dos maiores mistérios da vida. Segundo ele, podemos aproveitar a energia para alimentar as nossas vidas, e o mundo em geral. E uma forma de conseguir é através da utilização da tecnologia. Sendo ele próprio um mestre da tecnologia, Tesla acreditava que o universo constitui vários elementos que podem tornar o mundo num lugar melhor para os seres humanos. Ele disse: o universo é uma sinfonia de cordas vibrantes. Nós não somos mais do que melodias, e através das vibrações destas cordas estamos interligados com tudo que existe no universo. Tesla fez-nos compreender que toda a matéria na Terra é constituída por material atômico, que está em constante movimento de vibração e rotação, e que tudo tem a sua própria frequência de ressonância. A frequência de ressonância é a frequência específica de um átomo ou de um determinado objeto, e uma vez que tanto os seres humanos, como os organismos, constituem toda a matéria, então também são feitos de átomos e moléculas. A implicação disto é que todos os seres vivos irradiam energia e vibram ao seu próprio nível, sendo o seu som determinado pela velocidade da sua frequência. E como Albert Einstein já afirmou, a energia não pode ser criada ou destruída, no entanto, pode ser alterada de uma forma para outra. Identificar a frequência de ressonância principal de um objeto permite a nós manipular esse objeto. Por exemplo, com a ajuda da frequência de ressonância é possível fazer ruir uma ponte de betão em menos de 10 minutos. Mesmo as civilizações antigas acreditavam na teoria de que o universo foi criado com o som. Para elas, o som é responsável por tudo atualmente. Na física moderna, sabemos que o som manifesta a forma física, e que cada frequência tem a sua própria forma específica, ainda hoje. Porém, os povos originais da Austrália diziam que a criação e o tempo começaram quando alguns seres sobrenaturais acordaram e romperam a superfície da Terra. A experiência simática de Hans Jenny corrobora esta ideia. A ciência da simática ilustra que as frequências sonoras alteram diretamente a vibração da matéria, quando se deslocam através de um determinado meio, incluindo a água, o ar ou a areia. Assim, as experiências de Jani revelaram que o som pode criar paisagens, montanhas e até mesmo vulcões. Mais uma prova de que a fonte da criação é o próprio som. Em suma, tudo o que podemos imaginar é desencadeado pelo som, desde a criação da luz até a criação de objetos. E esta teoria do som também encontra aplicações no cristianismo, especialmente durante os 6 dias da criação, em que as palavras foram usadas para criar o universo. É por isso que é comum ver Deus disse, haja, e no hinduísmo a palavra que criou tudo é semelhante aos aspectos do antigo deus egípcio Horus. Por outras palavras, os criadores dos símbolos sabiam do que estavam a falar e estavam conscientes do poder do som. O conceito de energia, frequência e vibração de Tesla dá-nos uma nova perspectiva sobre os segredos do universo. Quando compreendermos o papel do som na criação, apreciaremos o poder do universo. Tesla disse que no dia em que a ciência começar a estudar os fenômenos não físicos, fará mais progressos em uma década do que em todos os séculos anteriores de existência. Se quiser descobrir os segredos do universo, pense em energia, frequência e vibração por fenômenos não físicos.
Tesla referia-se à forma como os pensamentos, as emoções, as sensações e a memória atuam para produzir a realidade. Tudo no universo, incluindo os seres humanos, é feito de materiais. No entanto, a forma como escolhemos processar a matéria invisível depende de nós. Assim, a questão que se coloca agora é que se tudo no universo é feito de partículas como átomos, moléculas, protões e eletrônicos, então o que é a realidade? Bem, vamos estudar a realidade na perspectiva da energia. A energia é considerada a força vital que flui através de tudo. Ela alimenta os nossos carros, os eletrodomésticos que usamos e até o corpo humano. Como seres humanos, somos uma forma individualizada de energia. Contemos partículas quânticas e elementos que formam moléculas, células, órgãos e químicos que se juntam para gerar um ser sensível com um cérebro altamente avançado. Esta é uma das razões pelas quais os seres humanos são as únicas criaturas que refletem sobre a sua própria existência, história e futuro. Ao contrário dos pássaros que não se preocupam com o ar através do qual voam, ou dos peixes que não fazem ideia da água em que nadam. Os humanos têm os bilhões de anos de volta, e foi na altura de investigar as origens do universo que o homem concebeu a geologia, a paleontologia e a oceanografia. Queremos simplesmente compreendermos melhor a nós próprios e as outras formas de vida. Por isso, a questão que se coloca agora é a seguinte: onde é que vamos buscar continuamente esta inspiração naturalmente da energia? Por isso podemos conceber a energia como a linguagem do universo, e a frequência como os dados que impulsionam a evolução do universo. Tesla tentou uma vez distribuir energia de um ponto para outro, pelo que construiu um conjunto de aparelhos mais pequenos que instalou por todo o planeta. A seguir, tentou utilizar um transmissor para a distribuição de energia. Um transmissor consiste num pistão que vibra dentro de um cilindro e transforma a energia elétrica em vibrações. Os transmissores utilizam as rochas do subsolo como uma espécie de condutor, enviam então as vibrações para um aparelho receptor e a oscilação transforma-se de novo em eletricidade para uso local. No entanto, este sistema de Tesla nunca passou de um protótipo, mas uma visão semelhante de Tesla que teve mais sucesso foi a sua imaginação de utilizar as oscilações geradas pelo seu dispositivo para estudar a Terra. Um oscilador gera ondas sísmicas, que depois projeta no subsolo e é refletido de volta para um receptor. Por falhas ou diferentes camadas de rochas, estas ondas refletidas ajudam frequentemente os geólogos a radiografar a Terra. E ainda hoje os sismólogos modernos utilizam este princípio, que consiste em enviar impulsos de energia, gerados por dispositivos eletromagnéticos, explosões controladas, pistões mecânicos subterrâneos. Os geofones registram os sinais reflectivos, enquanto os geólogos utilizam os dados recolhidos para modelar as estruturas geológicas que se escondem debaixo do solo. Mas agora a frequência é a taxa de vibração da energia, geralmente medida em hertz, é a frequência com que algo ocorre ou se repete. Agora, em física, ensinam-nos que nada pode viajar mais depressa do que a luz. Neste caso, consideramos o sistema solar como um sistema humano, nosso sistema solar, que tem mais de 4,5 bilhões de anos. Acredita-se que mostra planetas e luas a orbitar à volta do Sol. Embora isso seja cientificamente verdade, a maior parte das imagens do sistema solar está incompleta. Os nossos conhecimentos recentes sugerem que o sistema solar é na realidade um vórtice que se desloca pelo espaço a mais de 43 mil km por hora. Nessa altura, torna-se necessário que haja algo que mantenha o equilíbrio conseguido através da frequência. As frequências fundamentais de um planeta são derivadas dos parâmetros astrofísicos do planeta. Esses parâmetros incluem o diâmetro, a circunferência, a velocidade de rotação e o período orbital. Com a existência de múltiplos planetas num sistema solar, os planetas precisam de permanecer em harmonia para manter o equilíbrio. A implicação da necessidade deste equilíbrio é que existe alguma forma de consciência no universo, que processa dados de frequência como feedback contínuo, e se ajusta continuamente com base nesse feedback. Por outras palavras, quando considerado ao nível mais fundamental, o nosso sistema solar é um produto da frequência. Ao nível do universo, as matérias físicas e não físicas coexistem de alguma forma, e é neste ponto de coexistência que a energia quântica é derivada. A energia quântica é a energia associada ao comportamento das partículas subatômicas como os eletrônicos e os fótons, que pode ser descrita pelas leis da mecânica quântica. A energia quântica vibra em frequências que formam a matéria física, que desce a cada forma individualizada de energia dentro dela. Isso é necessário para manter a coexistência contínua de tudo que existe.
Portanto, o superconjunto deve interagir com o subconjunto e ajustar-se a ele. E ao explicar a vibração em relação à criação do universo, vamos explorar como as emoções resultam em ressonância em todo o nosso corpo. Emoções como o medo, por exemplo, normalmente começam do exterior, depois intensificam-se quando permitimos que elas nos dominem. Um cenário mais claro desta teoria da emoção e da ressonância é quando se coloca um diapasão vibratório ao lado de um que não está a vibrar. Verá que não demora muito até que ambos os diapasões comecem a vibrar. A mesma frequência, em suma, atrairá o tipo de emoção com que está em ressonância agora. A vibração é simplesmente a forma como tudo que existe no universo interage uns com os outros, como um todo. É a amplitude ou intensidade da energia, é um tipo de energia que viaja através da matéria e do espaço, ao explicar o comportamento da vibração ou das ondas usando a sua energia e frequência. Existe um princípio, segundo o qual, quanto mais elevada for a vibração ou a frequência, mais poderosa é a energia. Ora, todos os organismos, incluindo os humanos neste planeta, usam a vibração, ou seja, a energia, como principal meio de comunicação quando está na sua condição original. A vibração é inaudível e invisível. No entanto, na sua primeira fase de manifestação, torna-se audível e posteriormente visível. Agora, como seres humanos, a nossa vida, a nossa percepção da realidade e todas as tecnologias que utilizamos estão de uma forma ou de outra relacionadas com ondas e parâmetros como a frequência e a energia. A frequência ou vibração que preenche o universo é essencial para todas as células vivas, humanos, plantas e animais. Nós humanos, por exemplo, utilizamos a energia com as nossas mentes. Todos os pensamentos e aspectos da vida dependem desta energia básica, que constitui o poder do universo. É-nos possível interagir com a realidade que nos rodeia porque os nossos olhos e ouvidos podem converter a luz eletromagnética e as ondas sonoras mecânicas em sinais neurais elétricos interpretados pelo nosso cérebro de fato. Um exemplo de ondas elétricas é o processo de descodificação dos neurônios no nosso cérebro. Por outras palavras, a nossa percepção da realidade baseia-se na nossa capacidade de descodificar e codificar a informação contida nas ondas. A parte do espectro eletromagnético visível que o olho humano consegue detectar é conhecida como luz visível ou espectro visível. Por outro lado, a radiação eletromagnética na mesma gama de comprimentos de onda é simplesmente designada por luz. Do mesmo modo, o espectro eletromagnético abrange vários comprimentos de onda da radiação eletromagnética, como a luz, as ondas de rádio e os raios X. Também ajuda a visualizar a energia da radiação medida através do tamanho do comprimento de onda. Pensa-se que os seres humanos só ouvem na gama de 20 a 20 mil Hz, mas em condições laboratoriais, os seres humanos podem ouvir sons tão baixos como 12 Hz e tão altos como 28 mil Hz. Agora, se considerarmos como o som nos afeta a nível celular, percebemos que todos os nossos problemas aqui na Terra são criados pelas nossas projeções de pensamento ou sons interiores. Quando usamos esta energia de forma positiva, ela eleva o nosso nível de consciência como humanos, o que por sua vez eleva a nossa taxa de vibração ou frequência. Por outras palavras, criamos e recebemos tudo o que projetamos da nossa mente, sob a forma de pensamentos. Conscientemente ou não, cada indivíduo utiliza esta energia, e cada indivíduo tem uma taxa de vibração diferente. De fato, nosso corpo depende da vibração para curar lesões, minimizar o estresse e a fadiga, melhorar a circulação sanguínea e crescer física e espiritualmente. Uma vez que o corpo humano é complexo, a forma como nosso corpo manipula a energia pode afetar indivíduos diferentes de forma diferente. Por isso é importante que manipulamos esta energia de uma forma positiva e ética, de modo a não retirar a autonomia, a dignidade e o bem-estar das pessoas. O cientista americano Royal Raymond Rife inventou em seu tempo a máquina Rife, que produz uma energia semelhante às ondas de rádio. A máquina foi construída com base no trabalho do Dr. Albert Abrams. Cada doença tem a sua própria frequência eletromagnética. Ele afirmou que era possível aos médicos matar células doentes ou cancerosas, enviando um impulso elétrico, a frequência eletromagnética única da célula. Esta teoria é conhecida como radiônica. As máquinas Rife utilizam ondas de energia com uma frequência muito baixa, quando o próprio Tesla estava a sofrer de algumas alucinações visuais e auditivas. Conseguiu atrair o máximo desta energia universal para se curar. Ele também sofria de hipersensibilidade a vibrações e luz forte perante os seus olhos. Ocorriam explosões de luz ofuscantes, que eram depois acompanhadas de visões. As visões estavam frequentemente ligadas a um termo ou a uma ideia com que se tinha deparado. Na maior parte das vezes,
ajudavam a encontrar respostas para problemas que enfrentava. E tal como Tesla, toda a gente tem a capacidade de atrair esta energia universal em qualquer extensão. A lei da atração entra em jogo. A lei da atração é o princípio que afirma que atraímos aquilo que damos atenção. Por outras palavras, a energia que colocamos no mundo voltará para nós. Quando procuramos algo, há sempre uma lei da atração para nos ouvir e fornecer, mas e se ela não nos der o que pedimos? Então pode acontecer que não se tenha potenciado suficientemente a frequência energética e a vibração. Aqui está uma explicação mais simples para receber o que deseja e pede. Tente ajustar o seu estado de espírito às mesmas vibrações e à mesma frequência do seu pedido. Pense nisso desta forma: se sintonizar a CNN na sua televisão, não pode ver o que está a acontecer na Al Jazeera. Por outras palavras, é preciso ser capaz de aproveitar a frequência energética e a vibração para criar o que se deseja. Esta lei da atração existe há séculos. De fato, foi documentada pela primeira vez na Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 7, 8. Versículo 7. Peçam, e será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta será aberta. Versículo 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A posição de Tesla sobre a aprendizagem dos segredos do universo foi interpretada literalmente: assim, se eu vibrar a uma determinada frequência, terei tudo o que quero, e a minha vida ficará resolvida. As palavras de Tesla foram provavelmente retiradas das palavras de Albert Einstein, que também lidava com energia tal como Tesla. Ele disse: eu quero conhecer a mente de Deus, o resto são pormenores. Uma vez que ambos estão a mergulhar em coisas que poderão nunca ser totalmente compreendidas, podemos considerá-los como estando a explorar mistérios do universo, também conhecidos como segredos, tal como acontece com algumas crenças yogas e espirituais. Todos nós vivemos num universo vibracional e somos seres vibracionais. As nossas células, órgãos e tecidos pulsam todos a uma determinada frequência. O nosso cérebro pulsa com energia eletromagnética, e o nosso corpo contrai-se e pulsa em várias velocidades. Todas estas pulsações constituem um corpo vivo e um composto de frequência. Embora cada indivíduo vibre na sua própria sintonia, os padrões de comportamento negativos e as doenças de qualquer tipo são todos considerados o resultado do nosso corpo e mente estarem fora de sintonia. Na mesma linha, o mundo devolve-nos o que lhe damos. Por exemplo, a energia ou vibração, como preferimos dizer hoje, e as frequências que emitimos refletem as situações da nossa vida. Agora, enquanto continuamos a explicar a nossa realidade, vamos também considerar o tempo e a forma como os relógios de todo o mundo estão sincronizados. Há sempre uma física por detrás da unidade de tempo. Um segundo corresponde a 9.192.631.770 períodos das radiações correspondentes às transições dos eletrônicos entre dois níveis quânticos no átomo de Césio-133. Em suma, todo o conceito de tempo está inversamente relacionado com a nossa percepção de periodicidade na nossa vida, tomando algumas pistas da mecânica quântica ondulatória. A perceber, nos vemos de que a própria realidade é uma manifestação da equação ondulatória. Se a equação das ondas for ligeiramente ajustada, o resultado será uma realidade ou um universo alternativo. E a semelhança do nosso mundo natural, também o nosso mundo digital é largamente construído em física ondulatória. Se considerarmos os aparelhos que utilizamos, telefones, computadores, rádios, câmeras, televisores, microfones e etc., percebemos de que tem o mesmo efeito que a física das ondas. Vai perceber que eles têm o que chamamos de conversores analógico e digitais, ou ADC. Como o nome indica, a única função do ADC é converter ondas analógicas, também conhecidas como ondas eletromagnéticas ou mecânicas, em sinais digitais, que normalmente aparecem como informação binária nos nossos computadores. E depois podemos gerar as nossas próprias ondas, com a ajuda de conversores digitais para analógicos, em combinação com transponders, como antenas ou alto-falantes. Esta é uma das razões pelas quais o processamento de sinais existe em quase todos os domínios da ciência e da engenharia. Permite-nos registrar ou gerar ondas para extrair ou transmitir informações. E agora, nesta fase, é importante olharmos para uma das obsessões de Tesla, as pirâmides egípcias.
uma das construções mais gloriosas e magníficas do mundo em relação à sua teoria sobre energia. Tesla acreditava que as pirâmides serviam como gigantescos transmissores de energia. Teve essa ideia durante a sua investigação sobre os meios de enviar energia sem fios. Mais tarde registraria uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural. Em 1905 desenhou uma série de geradores em todo o mundo capazes de explorar a ionosfera para recolher energia, tendo percebido que a forma e a localização das pirâmides egípcias ajudavam a criar a sua energia. Construiu uma torre, conhecida como Estação Experimental Tesla, em Colorado Springs, e a Torre Wardenclyffe, Torre Tesla na costa leste para tirar partido da energia da Terra. Tesla construiu as torres em posições escolhidas de acordo com as leis da localização e a forma triangular das pirâmides de Gizé. Estruturou ainda sua criação, tendo em conta as relações entre a órbita elíptica da Terra e o Equador. Ele acreditava que o planeta Terra, com os seus dois polos, era um gigantesco motor elétrico com uma capacidade energética ilimitada. E sobre como as pirâmides se tornaram fontes de energia, está escrito no texto das pirâmides que os deuses nos deram algo para construir um grande poder, o que significa que algum poder e forças desconhecidas estiveram envolvidos no processo de construção das grandes pirâmides. Mas como é que Tesla se envolveu? Numa altura em que a eletricidade ainda era relativamente desconhecida, Tesla começou a especular que as pirâmides tinham alguma tecnologia avançada escondida no seu interior. Estudou artefatos antigos e textos relacionados com elas, incluindo hieróglifos e desenhos. Estava convencido de que o poder das pirâmides estava relacionado com o eletromagnetismo. Especulou que algumas formas de energia cristalina foram usadas na construção das pirâmides, e que as câmaras interiores continham cristais poderosos que eram usados para manipular os campos eletromagnéticos. E outra forma identificada por Tesla para ativar o poder do universo é através da investigação científica e da experimentação. Esta experimentação envolve o estudo do mundo natural e a familiarização com as suas leis. Vamos então explorar mais a visão de Tesla sobre os eletrônicos. Já em 1891, Tesla descobriu partículas carregadas, muito pequenas nos seus tubos de vácuo, durante algumas das suas experiências. Estas descobertas foram registradas em muitos dos seus artigos científicos. Para compreender melhor o assunto, continua a fazer experiências com as partículas. Embora se atribua a Joseph John Thomson a descoberta do elétrons, o seu conhecimento sobre o assunto não pode ser comparado com o de Tesla. Ao contrário do que algumas pessoas nos fazem crer sobre Tesla não acreditar na existência do elétron, a partir do seu raciocínio prático e da sua experimentação. Ele afirmava que os elétrons constituiriam uma quarta forma de massa ou subatom, e que só poderia existir no vácuo experimental, e que nada tinha a ver com a eletricidade se é que existiam. Aqui está uma das citações de Tesla sobre o elétron. Para explicar a sua massa aparentemente pequena, a ciência concebe o elétron como uma esfera oca, uma espécie de bolha. Ora, uma bolha pode existir num meio como um gás ou um líquido, porque a sua pressão interna não é alterada pela deformação, mas se, como se supõe, a pressão interna de um elétron se deve à repulsão de massas elétricas. A menor deformação concebível deve resultar na destruição da bolha. Enquanto a ciência nos fez compreender que os átomos são feitos de partículas subatômicas mais pequenas, Tesla rejeitou a hipótese e afirmava que era impossível um elétron gerar uma carga elétrica. Além disso, acreditava que os átomos eram mutáveis, o que implicava que não podiam mudar de estado ou ser divididos de qualquer forma. Ele acreditava no éter onipresente que comunicava a energia, tal como proposto no século XIX. O éter é o eterno receptor e transmissor da energia infinita que já referimos. A investigação científica moderna ajudou-nos a reconhecer a existência do éter e as suas funções. Segundo Tesla, foi um grande passo para a compreensão das forças da natureza e das suas múltiplas manifestações em nossos sentidos. Assim, quando pensamos no universo e nos seres humanos e organismos que o compõem, não podemos isolar a frequência, a vibração, o som e a energia. Estes são os fatores que determinam a nossa participação como parte do universo. Somos energia e um produto da frequência. E você discorda da hipótese de Tesla e sobre a verdade acerca de Deus? Compartilhe a sua opinião sobre este vídeo nos comentários. Muita gratidão por assistir este vídeo, muita paz e até o próximo vídeo.